Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 12 de março de 2024. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E nesta terça-feira a gente vai dar sequência aí à nossa imersão pelo livro de Levítico. E hoje nós vamos falar do capítulo 17 com o tema A Exclusividade da Adoração. O texto base aqui é Levítico 17, 11 e 12, ainda que depois eu vou destacar um outro texto aqui para vocês também, mas esse aqui certamente resume muito bem o que nós temos aqui em Levítico 17. Diz assim, Levítico 17, 11 e 12. Porque a vida de uma criatura está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem expiação por vocês mesmos no altar. É o sangue que faz expiação pela vida. Por isso, diga aos israelitas, nenhum de vocês poderá comer sangue, tampouco o estrangeiro entre vocês. Para a maioria dos comentaristas, essa segunda parte, nós entramos agora na segunda parte que vai até o capítulo 24 de Levítico. Para muitos comentaristas, essa segunda parte é a parte mais difícil de interpretar, ou seja, a gente ainda não chegou na parte difícil do livro. A gente vai começar nela agora. Mas o ponto aqui inicial é saber que o autor está lidando aqui com questões de adoração. E nessa segunda parte, você vai perceber que o assunto vai sair do tabernáculo e sua pureza para a comunidade, vai abordar mais temas comunitários. Por exemplo, amanhã a gente vai falar sobre relações sexuais ilícitas, outras leis ali no capítulo 19, punições para pecados no capítulo 20, enfim, vai tratar de uma questão ali mais comunitária do que do tabernáculo propriamente dito. Então, a segunda parte aí do livro de Levítico vai tratar sobre isso. O propósito, fazendo aqui agora um panorama desse capítulo 17, o propósito do capítulo é a exclusividade absoluta da adoração a Yahvé. Parece que ainda existia, por incrível que pareça, algum tipo de adoração para outros deuses entre os israelitas. Ou talvez até mesmo uma espécie de culto a Yahvé, mas um culto paralelo. Parece que ou era uma dessas duas coisas. Quer ver? Vamos ver em versículos 7 e 8. Ó. Não oferecerão mais sacrifício aos ídolos em forma de bode, os quais prestam culto imoral. Esse é um decreto perpétuo para eles e para suas gerações. Diga-lhes, todo israelita ou estrangeiro que oferecer holocausto ou sacrifício e não trouxer a entrada da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, será eliminado do meio do povo. Então parece que mesmo depois de todos esses sinais, ainda havia ali uma espécie de culto paralelo ou até mesmo culto para uma outra divindade no meio dos israelitas. É absurdo isso, né? Mas calma, porque não somos muito diferentes dos israelitas. O ponto aqui é que os sacrifícios, e esse é um cenário geral aqui do capítulo, os sacrifícios deveriam ser oferecidos adequadamente. Olha aí, versículo 5. Diz assim, os sacrifícios que os israelitas agora fazem em campo aberto passarão a trazer ao Senhor, entregando-os ao sacerdote para oferecê-los ao Senhor à entrada da tenda do encontro e os sacrifícios como oferta de comunhão. Ou seja, parece que eles tinham ali uma espécie de culto paralelo ou culto a outras divindades ou as duas coisas. A possibilidade é que eram as duas coisas, ou um culto paralelo ou um culto a outras divindades. E o Senhor está dizendo, olha, acabou, não vou admitir isso mais, nem o culto paralelo, nem o culto para outras divindades. E aí ele vem tratando agora de assuntos mais específicos, por exemplo, do versículo 10 ao versículo 12, ele vai falar que o sangue dos animais sacrificados em rituais não poderiam ser ingeridos. E aí talvez tenha a ver com aquela proibição lá de Atos 15 de não comer o sangue de animais, né?
A gente falou isso aí algumas imersões para trás aí, sobre não comermos, por exemplo, nossas comidas aqui que são feitas à base de sangue, como frango ao molho pardo, chouriço, e é porque exatamente a proibição aqui nesses versículos de 10 a 12. Animais caçados deveriam ter o seu sangue drenado, versículo 13 e 14. Comer a carne de animais que fossem encontrados mortos era permitido, contudo o indivíduo ficaria impuro. Não é que era proibido, um animal morreu lá por um motivo ou outro, é proibido comer o sangue desse animal? Não, não é proibido, só que o autor, a pessoa que come o sangue daquele animal, ele ficaria impuro. E por fim, o autor ressalta a importância do sangue na propiciação pelos pecados, o versículo que a gente leu aqui no início do nosso devocional de hoje, versículo de número 11, pois a vida da carne está no sangue e eu dei a vocês para fazerem propiciação por vocês mesmos no altar, é o sangue que faz a propiciação pela vida. Então, essa aqui era uma ênfase importante do autor. O tema do capítulo é a exclusividade da adoração ao Senhor Deus. O autor de Levítico aqui está estabelecendo a lei da exclusividade da adoração a Deus. Como eu disse, parecia que tinha ali ou um culto paralelo ou um culto a outras divindades, mesmo entre os israelitas, e o Senhor então agora traz uma lei proibindo esse tipo de culto entre a nação de Israel. Uma brincadeira aqui, né? A política de Israel não era laica, a política de Israel era uma teocracia, né? Não existia ali liberdade para outros cultos, tá? Mas é claro que existe uma diferença aí entre períodos, mas de fato o Senhor faz uma exigência aqui da exclusividade da adoração. E isso também não é novo ao longo da história da igreja, tá? Paulo precisou lidar com o mesmo problema na igreja de Corinto. Você vê, quase 1.500 anos depois desse acontecimento aqui, o povo de Deus continuava cometendo o mesmo erro. Olha aí, eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 e 21. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 a 21 diz assim: deixa eu melhorar isso aqui, né? Não, quero dizer que os sacrifícios dos pagãos são oferecidos aos demônios e não a Deus. Por isso, não desejo que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Lá em Corinto, qual era a questão? Era relacionada à carne que era vendida no mercado, carne essa que derivava dos cultos pagãos. Então, tinha um culto pagão, o animal era sacrificado, depois do culto, que o animal fosse sacrificado, o que fariam com aquela carne? Eles vendiam então essa carne lá no mercado, e aí a pergunta era: posso ou não posso comer essa carne? Bom, o que nós aprendemos aqui, tanto em Levítico, como nesse referente a Levítico lá de 1 Coríntios capítulo 10? Primeiro, é que Deus exige ser adorado nos seus termos e nas suas condições, tanto no culto particular quanto no culto público. Em outras palavras, Deus mesmo estabelece a maneira em que ele deve ser adorado. E note, a adoração não está ligada apenas ao culto, mas o culto é sim o momento principal de adoração do povo de Deus. Mas nós temos também os momentos de adoração particular. Mas em ambos nós temos que seguir os preceitos de Deus. Deus não deixou a sinceridade dominar a situação. Veja bem, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que a sinceridade não seja importante. É importante, mas não é a única coisa importante. Então, não podemos, enquanto cristãos, vivermos de achismos
ou de textos isolados, ou de ensinos muito questionáveis. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, para a história da igreja, para os relatos antigos, para os relatos da Bíblia e encontrar nas Escrituras e na história da igreja, ao longo da história, como Deus deve ser adorado ou não. Por que eu estou falando da história da igreja? Porque na história da igreja, vários grupos se perderam nisso aí, tá? Então, o importante é lembrar que Deus, ele tem uma forma em que ele quer ser adorado. E nós não podemos viver de achismos e nem de textos isolados. Segundo ponto aqui, não podemos misturar a adoração ao Senhor com culto para outras divindades. Falar que é do Senhor não faz ser do Senhor. Irmãos, o que eu quero dizer aqui é que tem muito paganismo na prática evangélica brasileira. Muito paganismo, muito misticismo, muito esoterismo, coisas assim que beiram ao absurdo. A gente vê e fica chocado. Por quê? Porque as pessoas estão misturando a adoração ao Senhor com o culto para outras divindades. Deus tem a sua própria maneira de ser adorado. Deus tem o seu próprio jeito de ser adorado. E nós não podemos pegar um culto a outras divindades, dar uma roupagem cristã e achar que isso é cristianismo. Então, os termos de Deus para adoração têm que ser observados pelos crentes. Tem que ser observado por todos aqueles que são seus adoradores. E o terceiro ponto aí é que o crente deve rejeitar os maneirismos humanos, mesmo que tenha uma roupagem piedosa. Mesmo que pareça do Senhor, o crente deve rejeitar o que são apenas maneirismos humanos. Como que eu faço isso, pastor? Faça uma pergunta simples. Faça uma pergunta simples. Isso era prática dos apóstolos? Foi aprovado nas Escrituras? Eu vou dar um exemplo. No culto particular. No culto particular, orações longas ou pragmatismo, quando estamos falando de oração ou quando estamos falando de devocional, tem algum problema essencial em longas orações ou em oração feita no monte, feita na madrugada? Agora tem uma nova prática, que é a oração feita na mata fechada. Então tudo isso, todas essas coisas são o quê? Maneirismos, são próprios do paganismo. No paganismo, você vai ver aquelas orações longas, cansativas, repetitivas, né? Você vê os indivíduos fazendo ali sacrifícios em montes, em cachoeiras, em matas e nas madrugadas e tudo mais, e parece que isso veio para dentro da fé cristã. Os apóstolos não tinham essa prática. Está errado fazer isso? Claro que não. Desde que você entenda que isso não torna você mais espiritual do que os outros. E esse é o problema. Normalmente quem faz isso para uma espécie de autoafirmação. Tá vendo como eu sou bom? Olha o que eu estou fazendo aqui. Então, os apóstolos, eles não se preocupavam com longas orações, eles não se preocupavam com pragmatismo, eles não se preocupavam com essas coisas. Então a pergunta sempre é, o que os apóstolos faziam? Será que essa era a prática deles? Outra questão aqui no culto particular é o chamado pseudo-espiritualidade. O que é a pseudo-espiritualidade? É sempre a pessoa que precisa se autoafirmar. Eu estava orando e o Senhor me falou, eu estava orando e o Senhor me falou. Normalmente isso está revestido aí de uma pseudo-espiritualidade, uma espiritualidade que não existe. E a pessoa precisa afirmar isso. Irmãos, veja bem, Deus, ele fala conosco? Fala. Deus fala no nosso interior? Fala. Porém, nós não precisamos ficar lá alardeando isso. O próprio apóstolo Paulo, quando teve uma experiência fantástica com Deus, ele fez questão de esconder isso e não revelar.
Lá em 2 Coríntios, ele vai falar sobre isso de maneira muito velada. E hoje, parece que os crentes gostam de fazer isso. Então, lembra da minha pergunta? Os apóstolos faziam isso? Você não vê o apóstolo Paulo tendo essa linguagem, usando isso repetitivamente. O que os apóstolos faziam? Sempre voltar para a palavra de Deus. Mesmo que eles tivessem uma impressão interior, eles sempre ensinavam o que a palavra de Deus ensina. Os apóstolos sempre diziam o que a Bíblia diz, o que as Escrituras dizem, e não o que Deus falou com eles no testemunho interior. Outro aqui, que é também muito comum no culto particular, aí é o lado oposto. É a frieza e a apatia. Quando a gente olha para os apóstolos, eles não eram frios no culto particular e nem apáticos, pelo contrário, eles eram fervorosos, eles eram avivados, né? O fogo descia, né? No culto particular não havia frieza ou coisas afins. E no culto público? O que nós temos no culto público? Que deve ser evitado. Essas que eu disse aqui no culto particular. E no culto público? A ausência de ordem. O que nós vamos ver nos apóstolos é uma liturgia muito bem definida. Ninguém podia colocar na liturgia o que achava melhor, o que dava na cabeça. Então, elementos que hoje são muito comuns em nossos cultos não faziam parte do culto apostólico e não faziam parte do culto ao longo da história da igreja. Então você não vê, por exemplo, no culto dos apóstolos, teatros, essas apresentações pessoais, não havia isso. Está errado fazer isso? Não, mas nunca no culto. Culto tem uma liturgia definida. O povo de Deus deve falar a palavra de Deus, cantar a palavra de Deus, orar a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus. Ponto. É isso que tem que fazer. A ausência de ordem é uma coisa que não cabia para os apóstolos. Outra coisa, a ausência de temor e santidade, né, gente? Hoje, nos nossos cultos ou no culto de muitos lugares, não há qualquer tipo de temor. As pessoas estão ali naquele ambiente como se estivessem em qualquer outro lugar. Se portam de qualquer maneira, fazem o que dá na cabeça, não tem disciplina, e isso não demonstra temor no culto público. A glória de Deus está ali, a presença viva de Deus está ali, a presença santa de Deus está ali, e os crentes precisam se portar com temor e santidade. E por último, elementos estranhos à Bíblia no culto. Pergunte, os apóstolos faziam isso? Não, não faziam. Então nós também não devemos fazer. Elementos estranhos no culto não devem fazer parte do nosso culto público. Bom, e o último ponto aqui, para a gente finalizar, os caminhos estão bem delimitados, né? E aí o que eu vou falar aqui agora pode ser prejudicial para mim mesmo, mas é o que o texto diz. Ou adoramos ao Senhor, ou adoramos aos demônios. Caminhos bem definidos aqui, não há uma terceira via. Moral da história, os crentes foram adquiridos pelo Senhor, são santos e separados para Yahvé. Portanto, não devem determinar para si mesmos o que é certo ou errado. A palavra de Deus é que dirige o crente e não os achismos da sua cabeça. E o desafio do Léo aí, a aplicação final para orarmos é: adore ao Senhor nos termos dele. Adore ao Senhor como ele exige ser adorado. Tá certo, pessoal? Vamos orar então, colocar tudo isso aí diante de Deus. Para o instante que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Deus, nós nos deparamos nessa manhã com esta palavra, Pai. Uma advertência acerca do nosso culto, da adoração que prestamos ao Senhor. Tanto a nossa adoração particular, quanto a nossa adoração pública. Pai, por vezes patinamos nisso. A nossa velha natureza pecaminosa quer fazer as coisas de acordo com a nossa vontade. Por isso nos arrependemos agora e pedimos, Pai, que o Senhor possa nos direcionar acerca do que fazer enquanto adoramos ao Senhor e mais.
que a doce presença do seu Espírito esteja sempre no meio de nós, tanto na adoração pública como na adoração particular. Assim nós oramos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.